Sabe quando você assiste um trailer e ele te impressiona, né? Ele te entusiasma, ele te foca, querendo te dizer, esse filme vai botar pra quebrar? Pois é, acabei assistindo You Should Have Left. O filme está na plataforma da Amazon Prime, puxa muito pelo suspense, né? E depois que eu assisti, acabei tirando minhas próprias conclusões. É um lançamento. E a pergunta que vale a pena assistir? O filme consegue trazer um terror e um horror convincente? You should have left. Tudo começa quando uma família decide tirar umas férias, uma temporada em uma grande casa no meio do país de Gales, trazendo muita tranquilidade para arejar um pouco a mente. Mas com o passar do tempo, a casa começa a trazer situações misteriosas, estranhas e peculiares, aonde o suspense começa a fluir. Aqui nós temos a direção, o conhecidíssimo David Koepp. Muitos talvez não conheçam ele, mas ele dirigiu Mordecai, que é razoável, Ecos do Além, que inclusive temos o Kevin Bacon no filme, e ele foi roteirista de Indiana Jones, O Reino da Caveira de Cristal, acho que é isso, né? Missão Impossível 1, Jurassic Park, o primeiro, ele é bom. Aqui ele não só dirige, como ele também é o roteirista, ele tem muito controle do tom. Você começa a perceber um tom bem crescente, instável, mas eu senti uma falta de decisão, né? A proposta do filme é jogada por vários caminhos, sem ter uma finalidade. Houve um atrapalhamento aqui tremendo por parte dele, principalmente na trama, o núcleo central da história envolvendo os personagens. Para quem não assistiu o filme e assistiu o trailer e leu pelo menos a sinopse, vai dizer, é mais um filme de terror, casa mal assombrada. Bom, galera, não é bem isso. O primeiro ato desse filme é tudo uma sessão da tarde, né? Onde está tudo bem, muita harmonia, tempos de renovar através dessas férias, né? Que eles estão indo passar nessa casa lá no meio do Reino Unido. Mas a partir de um certo ponto, conforme o tempo vai passando, ali dentro da casa, coisas estranhas e misteriosas e até peculiares começam a acontecer, trazendo certas atormentações. E o suspense aqui já começa a funcionar, pelo menos no começo. Ele atiça a sua curiosidade, você fica focado do que começa a acontecer ali dentro da casa. Alguns clichês também são jogados aqui, como sombras, junto a uma trilha sonora que é bem temperada, também ali te deixando bem entretido, alguns reflexos não sincronizados com os personagens e outras coisas estranhas que, bom, elas tentam trazer um horror, mas ficam apenas no suspense, pelo menos no primeiro ato. Já no segundo ato, o suspense continua, mas ele começa a sofrer muitas atropelações em cima de atropelações. Algumas coisas acabam lhe dizendo que a casa está meio fora de eixo. É uma casa anormal, ela é maior por dentro, menor por fora. A gente vê até mesmo na cena do trailer, o personagem do Kevin Bacon ali medindo. Há muitas coisas estranhas que começam a acontecer que já não parte mais para um horror, que acaba trazendo, repito, mais perturbações aos personagens, que não são horripilantes, né? Aliás, a casa ela não conseguiu me assustar, o filme ele não me assusta, há algumas coisas aqui que tentam te assustar, mas a casa ela é toda luminosa, ela é bem redecorada, já começa por aí que ela não te assusta, e a partir de um certo ponto, muitos arcos são jogados que apenas te deixa curioso. Até aí, beleza, né? Você, vai acontecer alguma coisa do meio até o final. Pois é, galera, algumas perturbações e atormentações começam a ser jogados dentro dos personagens, que você começa a perceber, claro, que é por causa da casa, mas em nenhum momento há uma conexão ali nítida, que te mostre, né, que te traga um objetivo, o porquê eles estão mudando as suas personalidades. O relacionamento do marido, da mulher, já começa a entrar em ruínas. Muitas situações aqui são jogadas como argumentos e diálogos desnecessários e negativos. Alguns traumas são jogados aqui
de alguns personagens, que tudo bem, até nem era necessário, mas você percebe que por causa da casa, o personagem está ficando pirado, com muita raiva, um trauma é jogado para criar mais uma tensidade, que também não é muito bem explorado isso, que até poderiam trazer isso como um núcleo central da história, pelo menos um trama que ganhasse mais camadas. Ah, ela acabou falando, descobrindo que ele tem um passado errado ali, e ele vai ficar muito putaço, ou ela fica muito irada e vai querer matá-lo. Então isso não é jogado, né? São coisas jogadas, mas sem definições. Falta também uma exploração da casa, por que ela está trazendo essas coisas anormais, fora do eixo, quando você acha que o personagem vai conseguir explorar tal situação, trava e cai para diálogos desnecessários. Então, o filme ele não tem uma linha reta, ele não tem um conteúdo que, sabe, que deslize ali durante a história. Tudo aqui é atropelado e picotado. Há tensão? Sim, há muita tensão aqui, há um suspense injetado, há um longo prazo, mas não há horror, não há sustos. E falta o porquê isso está acontecendo, os personagens vão mudando. Você percebe que a casa está errada, tem algo maligno ali, errado, mas nada ali explica, né? A construção narrativa aqui, ela não existe. O núcleo central da história, ele não consegue dispensar os subtramas aos personagens. Então fica uma coisa, tem uma casa errada, os personagens começam a ficar paranoicos com ela e começam a ficar muitos putaços. Faltou horror, faltou camadas, faltou um núcleo central da história para ser jogado aqui. Já o roteiro, bom, nem adianta falar aqui, né? É um roteiro mal escrito, picotado, tropeça nele mesmo, não existe aqui uma finalidade, aliás, nem existe aqui um pontapé inicial. Você sabe que existem os personagens, casa, maldição, mas não há interligações entre os três. Então é uma coisa que é jogado ali, vamos botar para quebrar e tá tudo certo. É um roteiro muito mal escrito. Já começando pelo elenco, o personagem do Kevin Bacon, ele tem muita eficiência, muito poder em suas protagonizações, mas o roteiro não ajuda muito. Ele flutua entre o nada e o quase nada. Você percebe algumas situações e ocasiões que poderiam engrandecer o personagem, mas tudo é a base do roteiro. O roteiro não favorece o personagem e ele não consegue decolar. Era para ser o principal, né? Mas não consegue por causa do roteiro. Faltou jogar o principal personagem como o cara que vai investigar, proteger a sua família e procurar por que isso está acontecendo. Então não há nem sequer uma lenda urbana para que o personagem seja ali injetado para investigar, curiar ou tentar descobrir algo. Já a personagem interpretada pela Amanda Seyfried, ela segue a mesma onda. Ela sofre menos ataques sobre ataques do que o personagem do Kevin Bacon, mas ela também não é trabalhada para nada, apenas para entrar em conflitos e atritos com outro personagem, mas não há nada que enalteça a personagem. Não existe uma lógica sobre o trabalho que é desenvolvido nela nessa história. You Should Have Left traz um filme com bom suspense no começo, apenas no começo, com uma intensidade forte. Aliás, o tom aqui ele é bem elevado, mas apesar de ter alguns ritmos aqui, é um filme sem lógica. Traz um roteiro picotado, fraturado, fragmentado e com o núcleo central da história não desenvolvido. Não existe aqui tramas, subtramas que acabam ali maltratando os personagens, jogando eles ao flutuarem ao nada dentro da história. É um filme que não vai te convencer, principalmente pela história que não é lógica, ela não é objetiva. Eu não poderia trazer outra nota, como 4.9. É um filme que, mesmo com baixo orçamento, poderia ter sido mais desenvolvido, né? Poderia ter sido melhor, mas não foi. You Should Have Left está na plataforma da Amazon Prime. Está em outras plataformas também, é só vocês pesquisarem. E claro, tem um custo, viu galera? Então eu não recomendo. Principalmente também pelo custo. Pegue o dinheiro, compre uma pizza, né? Compre uma pizza, vão assistir um outro filme em outra plataforma ou uma série. Porque não vale a pena, eu não recomendo. É um filme que não vai te apresentar nada. Eu não comprei a proposta. Então é um filme que não, ele é vazio, ele é oco, né? Apenas camadas por fora, não existe um núcleo central da história. Bom galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto
Até a próxima!